Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês podem responder comigo dizendo: para sempre seja louvado. Aqui quem vos fala é o missionário da Ordem de Cristo, Daniel de Oliveira, bispo por consagração e vontade de Deus, aqui da Casa da Bênção do estado da Bahia. Louvado seja Deus, a toda a nossa membresia, a todos os nossos irmãos espalhados por este Brasil e também fora do Brasil, que a paz do Senhor esteja sobre nós, aquela paz que o mundo não tem para nos dar, mas Ele tem, porque Ele é o príncipe da paz. Estamos encerrando o mês de março, estaremos na semana que vem entrando abril, e abril é o mês da Paixão de Cristo. No mês de abril nós temos a Sexta-feira Santa e também o Domingo da Ressurreição. E por falar em Sexta-feira Santa, Jesus, antes da sua morte, ele fala 7 frases, que são chamadas 7 palavras da cruz. E nestas 7 frases, ele transmite 7 mensagens, que é a base do cristianismo, a base da igreja cristã, da igreja evangélica. Por que 7? Porque 7 é o número da perfeição, é o número de Deus. Porque o homem foi criado no 6º dia da criação. O homem é representado na numerologia bíblica, o número 6, porque ele foi criado no 6º dia. Por isso que a besta, o falso profeta e o anticristo terão o número 666, homem, homem, homem. E o número 7 é o número da perfeição, é o número de Deus. A Bíblia diz que no 7º dia ele descansou e ele abençoou, porque as suas obras foram perfeitas, ele descansou nele mesmo. Mas Jesus, antes de morrer, ele fala 7 frases, que é a verdadeira doutrina do cristianismo. Ele sendo ali crucificado, depois que ele levou 39 chibatadas, foi escarrado, foi torturado, lá no alto da cruz, antes dele morrer, ele fala a primeira frase que está em Lucas capítulo 23, versículo 34. Ele olha para quem está lhe crucificando e fala: Pai, perdoa-lhes, porque ele é o que faz. A primeira mensagem das 7 mensagens, a mensagem do perdão. E se você não perdoar, não serás perdoado. Não é doutrina de homem, não é estatuto, não é norma estatutária, é doutrina de Jesus. Se você não perdoar, não serás perdoado. Jesus, a primeira frase que ele fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Se você não perdoar sua mulher, seu filho, sua sogra, sua nora, sua vizinha, que lhe causou um grande prejuízo, coisas materiais, Deus também não te perdoa. A primeira mensagem da cruz, que o cristianismo precisava ouvir, das 7 últimas frases: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. E a segunda mensagem de Jesus na cruz, ele fala sobre a cura divina, porque naquele momento em que ele morria ali, diz o profeta Isaías, no capítulo 53, que ele estava levando sobre si as nossas
parecia raiz de uma terra seca, ele foi moído pelas nossas iniquidades, ele foi transpassado pelas nossas transgressões. A hora que ele levanta parte do seu olhar e sente o Pai afastando dele, ele grita a segunda frase: Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Olha, esta palavra está em Mateus capítulo 27, versículo 46. Sabe por que o Pai virou as costas para ele? Por amor a nós, a mim e a você. Ele estava levando a depressão, o câncer, o AVC, ele estava levando os germes, vírus, bactérias, a tuberculose, a cirrose, a hepatite, ele estava levando o vício da cocaína, do álcool, da maconha, do tráfico, ele estava levando sobre ele. Então o Pai viu que ele estava transfigurado, ele foi moído, ele mudou de figura, ele não parecia o Filho de Deus. O Pai vira as costas por amor a nós. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele grita: Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi desamparado pelo Pai por amor a nós. Todas as enfermidades, por isso que Jesus pode, quer e te dará saúde. Agora a terceira frase. Olha, é muito forte a terceira. Ao lado esquerdo dele estava sendo crucificado um ladrão, ao lado direito outro ladrão. Aí Jesus olha, porque houve uma discussão entre aqueles dois sentenciados. Naquele dia estavam sendo 3 sentenciados e condenados à morte. Jesus no meio, um ladrão do lado esquerdo, do lado direito, outro. E eles começaram a discutir, um falando com o outro: eu mereço. O outro diz: não, eu também mereço, mas este do meio não merece. E um deles olhou para Jesus e falou: lembra de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus fala a terceira frase. Eita maravilha! Hoje estarás comigo no paraíso. Ele não falou de reencarnação, ele não falou de purgatório, ele não falou de missa de 7º dia, ou de missa de mês, ou de missa de ano. Ele falou para aquele ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Porque o paraíso existe, é aonde nós estaremos antes da ressurreição e antes do novo céu e da nova terra. Hoje estarás comigo no paraíso. Aí quebra, arrebenta com a doutrina do purgatório e outras doutrinas de dogmas que se criaram por aí. Jesus fala a primeira frase: perdoa. A segunda, ele fala da cura divina. A terceira, ele fala da salvação. E a quarta, hein? A quarta frase: Jesus olha e vê no pé da cruz a sua mãe chorando. E ele era o filho primogênito da Sagrada Família. E Jesus, sendo primogênito, ele não podia desamparar a sua mãe. E ele olha e fala, e o evangelista registrou, João capítulo 19, versículo 26. Ao lado de Maria estava o evangelista que escreveu, e Jesus falou: mulher, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe.
E a Bíblia diz que João a levou para casa e cuidou de Maria. O que eu aprendo com isso, com esta frase, que é a quarta frase da cruz? O zelo pela família, o zelo pelo pai, pela mãe. Honra teu pai e a tua mãe. Não importa quem tem sido ela pode ter sido uma graxeira, uma mulher vulgar, ou teu pai também, mas defenda, zele por eles, sustenta eles, deixe de roubar o dinheiro da velha e do velho, tenha caráter, porque se você honrar pai e mãe, seus dias serão abençoados. Jesus estava preocupado, ele estava morrendo e ele deixa 7 últimas mensagens que é a base do cristianismo. Ele fala do perdão, ele fala da cura divina, ele fala do paraíso e ele fala do zelo pela mãe, pelo pai. Toda filha, todo filho que não honra pai e mãe, o fim é lágrimas de sangue. E vocês sabem do que eu estou falando. Olha, aí Jesus fala a quinta frase: tenho sede. Está escrito em João capítulo 19, 28. Tenho sede. Até hoje ele tem sede da sua santidade, fidelidade, na santa ceia, no louvor, na oferta, no dízimo. Tenho sede. A sede de Jesus nunca vai passar. Aí os soldados colocaram fel e vinagre para ele beber. Fel que representa o amargor da traição, porque a traição amarga. Vinagre, vinho agre, vinho azedo. Não coloque na boca de Jesus nem fel e nem vinagre. Coloque nos lábios de Jesus as suas orações e fidelidade, e o sabor será de mel. Até hoje ele tem sede que você volte para a igreja, que você volte para o culto, para o altar, para o grupo, para o departamento, para a fidelidade. Tenho sede. Primeira frase, ele fala do perdão. A segunda, da cura divina. A terceira frase, ele fala do céu, do paraíso. A quarta, ele fala do zelo pela família. A quinta frase, ele fala da sede que ele tem. Da sede que ele tem. E a sexta frase, hein? Jesus aqui triste e alegre também, porque ele ia voltar para o Pai. Ele abre os seus lábios e ele fala: está consumado. Tudo que o Senhor me mandou fazer, eu fiz. Ele estava dizendo: eu combati um bom combate, eu instituí a igreja, eu instituí a Santa Ceia, o batismo nas águas, eu falei da promessa do Pai, eu curei enfermos, eu formei uma equipe de trabalhadores e os abençoei. Está consumado. João capítulo 19, versículo 30. Foi a sexta mensagem. Está consumado. Você já imaginou você lá no leito de dor, no hospital ou em casa? Você poderia ter feito muito mais e não fez nada, por causa da ganância, da avareza, escândalos, avareza, amontoou riquezas e não ganhou almas para Jesus. Será que você vai falar como falou Jesus? Está consumado.
Ou será que você vai estar lá, tenha misericórdia de mim, misericórdia de mim? Mas Jesus estava de cabeça erguida como homem. Pai, está consumado. Aí ele termina a 7ª frase, finalizando a base do cristianismo na terra. Em tuas mãos, aleluia, 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 em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Sabe por que ele entregou o espírito a Deus? Porque ele não pecou. O salário do pecado é a morte, mas ele não pecou. Então ele não morreu. Ele entregou o Espírito ao Pai. Que coisa linda! Ele entregou o Espírito ao Pai. E a quem você vai entregar o seu Espírito antes da sua partida? Há pouco tempo aqui na Bahia faleceu um homem muito famoso, escritor de muitos livros. Antes da morte dele, sabe o que ele falou? Quando eu morrer, entrega o meu corpo, a minha cinza aos Exus, a quem eu servia. E assim foi feito. A quem você entregará o seu espírito? Aos ídolos, eles não podem salvar? Aos Exus, também não pode salvar, já estão condenados? Aos orixás, também não pode salvar? Entrega a Jesus, que ele dará continuidade à vida eterna, a Deus. A quem você entregará seu espírito? A mãe de Jesus? Ela não salva. Ela foi uma excelente mulher, uma crente exemplar, está no céu, mas a salvação da humanidade não cabe a ela. Ela não é medianeira. O único salvador é Jesus. A quem você entregará o seu espírito? Aquele santo da sua devoção? Nada vai poder fazer por você. Só Jesus salva, cura, liberta. Só Deus. Jesus, como homem, grave isso, ele entregou o seu espírito a Deus. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Olha, sexta-feira da paixão vem aí. Faça uma meditação. Este último versículo está em Lucas capítulo 23, versículo 46. Está bem as 7 palavras da cruz, porque termina aí a mensagem que ele veio trazer na terra: evangelizar, salvar e buscar. Primeira frase, ele falou do perdão. Segunda frase, ele falou da cura divina que ele já levou. Terceira frase, ele falou do paraíso, do céu. A quarta frase, ele falou do zelo pelo pai, pela mãe, pelos avós e o respeito. A quinta frase, ele falou da sede que ele tem pela nossa santidade e fidelidade. A sexta frase, ele falou dizendo: está consumado, eu cumpri a minha missão. E a sétima: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A quem você entregará o seu espírito? No momento que você estiver lá no hospital, na UTI, na CTI, até quem está em coma está consciente. A quem você entregará? A ídolos, a Exus, a caboclos, a Pierrot, a Colombina, a Momo, a Mamon? A quem você entregará? A Buda, a Maomé? A quem você entregará? Aceite Jesus para você entregar a Jesus. Tá bem? Deus te abençoe e te ilumine hoje e sempre. Shalom Adonai.